Alô News está começando agora e hoje, gente, tem uma pessoa maravilhosa aqui que ela faz parte da história de Goiânia. Uma que ela nasceu aqui em Goiânia, então ela realmente conhece tudo aqui de Goiânia. E hoje ela vem falar de fatos importantes dos direitos sociais, dos idosos, das crianças, dos adolescentes e também de um evento muito especial que estará acontecendo nesse sábado agora e a gente já convida você. Espera aí que a gente vai falar desse evento para você saber o que que é, um evento extraordinário para os idosos aqui em Goiânia. Estou falando da vereadora, nossa vereadora Daniela da Gilca. Tenho certeza que você aqui de Goiânia já ouviu falar e é grande fã dela, assim como eu aqui da Alô TV. Muito bem-vinda, Daniela. Uma honra te receber aqui. Eh, os estúdios, a casa Alô TV é sua. Eu já sei que você já esteve aqui outras vezes conosco também, então você já conhece bastante aqui, né. Me conta um pouquinho da sua história aqui em Goiânia. Eu sei que você nasceu ali no meio a ponte. Me E conta como é que é lá, nascer naquela região ali, crescer naquela região do meia ponte. primeiro eu quero agradecer muito a oportunidade pelo acolhimento. Eu realmente me sinto em casa, porque eu sou fã sim do Alô TV, que fala com notícias sérias, sem fake news e mostra a realidade, que é hoje a nossa maior dificuldade. Então sim, é uma emissora que tem credibilidade e mostra a realidade. Então eu gosto muito de estar sempre presente aqui. Sou nascida e criada dentro do município de Goiânia, pela região norte, né, a qual tive pais que me ensinaram muito a trabalhar com o social. Meu pai foi o primeiro presidente de bairro na época, gestão Santilo, né, antigamente era o presidente de bairro que tinha atuações e mobilizações para fazer creches, fazer escolas, então eu fui criada neste meio. E a minha mãe ali, né, casada, novinha com meu pai, começou também esse trabalho, né, sendo diretora da creche construída por uma associação de moradores, e ali foi: "Não, por que não trabalhar com idosos?". E foi onde que surgiu a Associação de Idosos Balneário. E tendo pais como esses, né, professor Freitas e dona Gilca, me tornei conselheira tutelar, a mais bem votada, né, pela região, que é uma eleição muito difícil, que é voto voluntário e regionalizado, então é aquele voto que realmente você precisa conquistar com propostas, porque trabalhar com vulnerabilidade, com crianças vítimas de violências sexuais ou outras violências, não é fácil. E confesso que me encontrei, né, trabalhando enquanto conselho. Brinco que eu tive que sair, não por querer, mas que senão eu ia me tornar mãe de 10, porque o conselho me fez se tornar mãe de 5 filhos. Espera aí, como assim? Mãe de 5 filhos, como é me conta, que eu sei agora você também está curioso em casa, né. Como é que foi esse ser mãe de 5? Me fala. O conselho me deu como presente 3 filhos. Eu tenho uma moça de 22 anos, né, que veio para mim com 2 anos e meio, né. Eu tenho um rapaz de 18 anos também, que foi o conselho que me presenteou, e um de 17 anos, que também foi o conselho. Até então eu achava que não podia ter filhos, fiz várias inseminações, e aí veio 2 escapulidos. Eu falo bem escapulido mesmo, porque eu estava me organizando para fazer uma cirurgia bariátrica, e quando você faz alguns exames para fazer a cirurgia, eu descubro que eu já estava grávida indo para o 6º mês. Então, aí eu brinco, eu falei assim: "Nossa", cheguei no meu marido e falei assim: "Amor, vamos fazer a cirurgia, porque senão agora que eu descobri que eu posso, vai ser um atrás do outro, ou o conselho vai me trazer mais presentes". E aí veio mais um escapulido, né, com meu esposo já organizando e fazendo a vasectomia, e eu ainda amamento. Então Você tem um recém-nascido, então? não, eu tenho um bebê lindo de 6 anos que eu ainda não tive coragem de desmamar. Como se diz a pediatra, é eu que tenho que desmamar, não é ele. Entendi. Então, assim, gosto muito de trabalhar na política, trabalho muito em prol da população goianiense, mas amo também ser mãe. Gente, eu tô assim, porque olha que eu sei muita coisa dela, mas é novidade pra mim também, não sei se é novidade pra você aí em casa. E olha as questões que nós temos aqui. Uma, tem umas questões levantadas por nossos seguidores aqui, que mandaram pra mim, e a gente vai falar. Nós não estamos aqui pra tomar parte de nada, mas pra
levar informação, esclarecimento. Eu sei da pessoa excepcional que ela é, e agora mais ainda, ela é a pessoa certa para falar de tudo que a gente vai falar aqui hoje, porque ela não só está lá no conselho tutelar, mas ela também está onde? Como ela ela realmente abraçou, né, porque a adoção é uma coisa muito séria, a gente vem falando isso aqui, e olha, ela é uma mãezona de um filho de 6 anos que ela amamenta até hoje. Eu como mãe, eu tenho certeza que muitas mães agora também estão nos ouvindo, nós sabemos da dificuldade que a gente encontra desde a concepção e o pós-nascimento do filho. Associar trabalho com a criança, as mudanças que o corpo tem, muitas nós sofremos até, eh retaliações no corpo, né, porque às vezes vai amamentar, sai eu perdi até um pedacinho do bico do peito, porque assim, foi muito sofrida, né, machuquei bastante. Então a gente sabe tudo, aquelas dores da cesariana, para quem teve cesariana, é uma bênção ser mãe, né, é um sonho que a gente tem, quando a gente tem, a gente dá glória a Deus, assim, muito, a gente sabe também das dificuldades. E ela, mãe de 5, tá aqui para, né, falar pra gente como é isso. Então ela é a pessoa certa de hoje, para o programa de hoje. Muito bem-vinda mais uma vez, a gente está muito feliz. A gente vai continuar aqui então, esse assunto é muito interessante, é muito você falar dessa parte da família. O seu pai professor, o senhor Freitas, né, ele então é um dos maiores incentivos para você estar à frente hoje da Comissão de Direitos Humanos, né, e pegar todas essas ações sociais e levar o Brasil para frente, não só Goiânia, mas o Brasil. Quando você cuida de um pedaço do mundo, você cuida do mundo todo. Fala mais pra gente do seu pai, você falou que ele te incentivou bastante. Ele, durante a infância, ele te incentivava como? Eh, Meus pais, eles trabalharam muito pela comunidade. Meu pai era o único que tinha carro, então, antigamente, o hospital era muito longe, então essa história de carro ser ambulância foi onde eu fui criada. Foi os meus maiores exemplos, eles me ensinaram a boa política. Não idealizaram ter uma filha vereadora, porque eles sempre foram contra a politicagem, que é algo que a gente precisa falar, Sim. porque hoje no senso comum, todo político é ladrão, todo político não presta, e aí mulher então na política não poderia nem passar na porta de um parlamento. E eu fui criada nessa família, minha filha, eu quero que você seja boa, que defenda o social, que defenda as crianças em vulnerabilidade, que não deixe o idoso ser vítima de violência, mas não entra para política não. E foi aonde que isso foi crescendo dentro de mim. Por que não? Sendo que é através da política que a gente faz projetos de leis para proteção dessas pessoas em vulnerabilidade. Então eu quis me preparar sim, fui ser gerente do estado inteiro de população específica, de população vulnerável, eu que cuidava de toda a população prisional em saúde, população migrante, população em situação de rua, população idosa, população de terreiro, população negra, população quilombola, né, população do socioeducativo. Então, através deste conhecimento e às vezes se enraigada de vários preconceitos, eu fui moldando e falando para minha família: "A gente precisa da política, precisa de mudanças, mulheres precisam estar nesse espaço, porque eu não aguento mais enxugar gelo". Porque quando você está numa pequena sociedade, dentro de um espaço de poder que só consegue chegar em fragmentos, foi aonde que eu cheguei na minha família, né, meu pai infelizmente faleceu, não pôde ver a filha vereadora, mas cheguei em minha mãe e falei assim: "Mamãe, eu quero sim me candidatar, porque eu quero estar nesse espaço de poder para transformar e não só salvar essa vida na ponta". Porque quando você trabalha com população quilombola, que muitas das vezes não chega nas unidades de saúde, você consegue salvar ali um pouco de vidas, mas a política não. Quando você tem um bom parlamento unido para chegar nessa população e falar assim: olha, ela existe. Aqui no município de Goiânia tem uma população cigana que precisa ter ginecologista mulher, porque a cultura dela não permite ser atendida por um ginecologista homem, que ela vai entrar com seu esposo dentro dessa sala, que o médico ele precisa entender, Goiânia é referência em população indígena, então vem população indígena do Xingu, de Cearaguá para ser atendida dentro de Goiânia, precisa ser entendido que ela não vai deitar numa cama hospitalar, ela vai deitar numa rede, que isso é o melhor para ela, que a gente precisa sim falar sobre o sistema carcerário. Então,
Não é que eu sou defensora, de criminalidade, não. Eu sou sim defensora de direitos humanos para onde não chega. Por exemplo, a pessoa idosa. Hoje o meu coração dói. Ontem, eu atendendo no meu escritório, foram 3 casos de famílias pedindo para institucionalização. Aí a gente vem condenando a família. "Ai, a família quer abandonar o pai". Não, hoje cuidar de um pai, de uma mãe acamada não é fácil, mas quando você vai para a institucionalização Goiânia, por exemplo, tem 44 ILPIs que muitos conhecem aqui como abrigo, todos os 44 não tem vaga, não tem vaga. E aí nós vamos para os leitos de hospitais que são muito mais caros, sendo ocupado por esses idosos que não tem para onde ir, e o hospital não pode colocar para fora e deixar na rua. Então, são essas pessoas que eu busco uma boa política. Olha, realmente, gente, eu não sei vocês aí, mas eu tô de queixo caído, porque inclusive as perguntas eram sobre essas questões aqui, e a gente vai falar mais sobre esses assuntos aqui que a Daniela da Gilca trouxe pra gente, é muito interessante. Eh Uma das questões que você falou é o seguinte, essa diversidade dentro da política, o olhar de cada parte da população. Você consegue olhar pela parte da mulher dentro da política. Então nós mulheres, claro, nós temos as nossas diferenças dos homens, enfim. Então você olha por esse lado da mulher também, das dificuldades que nós mulheres temos de entrar no mercado de trabalho, da dificuldade de ter um filho, não ter onde deixar, não ter uma creche, não ter alguém da família por perto, porque muitas mães, infelizmente moram longe das suas famílias, né, não já estão longe do pai, do filho também. Então, como é que você auxilia, não você diretamente, mas através do seu trabalho, você consegue chegar nessas mães que necessitam de creche aqui, em Goiânia? Eu sou uma pessoa que hoje eu defendo muito a mulher no parlamento. No meio de 37 vagas, só 5 mulheres hoje está na Câmara de Vereadores, 5 mulheres. Mulheres. E não é que mulheres não gostam de política, nós mulheres gostamos sim de política, mas temos sim muita dificuldade. Se temos dificuldade de estar dentro do parlamento, imagina numa empresa. Sempre, "Ah não, mulher vai ter licença maternidade, mulher vai ter TPM", então nós mulheres sempre temos dificuldade em entrar em qualquer tipo de espaço. Eu falo que numa inauguração, eu sou empurrada por homens e quando às vezes está no meio de uma coletiva de imprensa, você não vê mulheres. Por quê? As mulheres não conseguem chegar para estar lado a lado dentro de um espaço de poder. Imagina numa empresa corporativa, imagina se numa unidade educacional. Então eu defendo sim mulher dentro do parlamento, defendo sim mulher na empresa. Há direitos iguais, sim, mas através de equidade, não igualdade. Porque igualdade é eu dizer que nós mulheres queremos o mesmo espaço do homem, não. Nós mulheres precisamos sim da equidade para estar nesse espaço. Não porque eu defendo que nós mulheres precisamos cuidar do filho, mas é porque a gente faz com qualidade onde a gente está. Não é uma licença maternidade que atrapalha uma mulher a estar numa empresa, porque ela faz o seu serviço com qualidade, sendo caminhoneira, sendo sim, estando na Comurg, na varrição, na coleta seletiva de lixo, existe, dirigindo um ônibus, né. Quando você vai ver, ela tem mais paciência, ela tem mais sensibilidade. Olha e acompanhe nós mulheres dentro do parlamento, na Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa, vê a diferença da lei, vê a diferença. Esses espaços precisam sim ser conquistados, né. Então sou defensora sim das unidades de ensino, né, eu acredito que a unidade de ensino, principalmente o CMEI, ele precisa ser para todo, para que essa mulher possa sim, deixar o seu filho tranquila, ir para o seu local de trabalho e desenvolver tão mais ou melhor qualidade que um homem. Nesses dias eu estava, acompanhando eu fui numa indústria de cimento e ali eu vi mulheres carregando sim sacos de cimento e desempenhando, não se colocando como vítima. Eu até brinquei, falei assim: "Eu não dou conta", e realmente não dou, de carregar aquele cimento, mas ali eu vi mulheres sendo fortes. Você falou, a minha mãe ela é do interior e ela carregava peso, ela fazia porque ela até hoje ela quer ir pra roça, entendeu? Ela gosta de fazer isso. Mulheres são fortes sim, não temos a força física, mas a gente tem muita força de vontade que nos faz muito fortes.
Eh, Vou te fazer uma perguntinha, mas eu quero que você responda depois do intervalo, eu sei que você está gostando também aqui. Eu quero saber o seguinte, qual é a maior resistência para entrar na política? São receber os votos dos eleitores ou da classe política mesmo que já está no poder? A gente volta já já, vamos para os comerciais com o anúncio aí dos nossos patrocinadores, com todo carinho. Vamos ver de pertinho todos eles juntos, tá? A gente já volta. Excesso de velocidade é o que mais causa acidentes de moto e é o que mais aparece no meu plantão. A pessoa não respeita o sinal vermelho, aí, claro, sofre E acidente. se não morrer, vai passar um tempão se recuperando. Vale a pena arriscar sua vida para ganhar alguns minutos? No trânsito, a pressa deixa marcas. Obedeça ao limite de velocidade e respeite a sinalização. Detran de Goiás. No estado que dá certo, a infraestrutura avança. Já foram 5.000 quilômetros de estradas recuperadas e pavimentadas. 36 anos na estrada. O resultado do governo tá aí, é para todo mundo ver, né? As rodovias bem sinalizadas, bem seguras. Nós pagamos imposto e estamos vendo o resultado. As rodovias bem sinalizadas, bem conservadas. E por onde a gente passa aqui no estado de Goiás, a gente tá vendo que tem obra para todo lado. Não só nós motoristas, caminhoneiros, mas até quem não é daqui, quando entra aqui, sente a diferença. E o trabalho não vai parar. Agora são mais 80 obras espalhadas pelo estado. É obra para todo lado. A gente paga o imposto e o governo faz a parte dele. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Voltamos com essa nossa vereadora, falar nossa, porque assim, o meu coração já está aqui palpitando por ela, porque quanta coisa boa que a Daniela da Juca faz para nós mulheres, para as pessoas que precisam. Gente, eu estou impressionada, não sei vocês. A gente foi para o intervalo com uma perguntinha, pois nós estávamos falando, da gente, sobre a dificuldade da mulher entrar na política, que até hoje eu não sabia dessa dificuldade, achei que já estava bem melhor. Então, assim, a dificuldade da mulher de entrar na política. E eu fiz uma pergunta para ela, o seguinte: qual é a maior dificuldade hoje? Qual é a maior resistência? É por parte dos eleitores ou é por parte dos políticos que já estão no poder? É, eu vou ser crucificada aqui, porque falam que somos a maioria, mas ainda elegemos poucas mulheres. Não é que nós mulheres não votamos em mulheres, isso não existe, votamos sim, porque nós mulheres temos o senso crítico de votar em currículo. Porque não é, eu não quero que só defender que mulher tem que votar em mulher não, porque às vezes a gente vai escolher pessoas para o parlamento que não condiz com o currículo. A minha maior dificuldade, agora eu vou falar em causa própria, foi o processo, não foi ser votada por mulheres e por homens. O processo ele é cruel para nós mulheres. Quantas vezes dentro do processo eu tive dificuldade de escolha de partido, dificuldade com o fundo eleitoral. Nós mulheres não temos recursos financeiros para um processo eleitoral. Quantas vezes eu precisei cancelar uma reunião porque meu filho ali estava com febre. Então o processo ele é doloroso, porque às vezes para o homem, olha, a esposa vai para o hospital. Não, quem vai somos nós, né? Nós não temos muitas das vezes aquele homem, ai, me representa naquela reunião, porque numa reunião política a gente quer ouvir o candidato. E aí quando a gente chega na reunião, olha, eu faltei àquela reunião porque eu estava com meu filho. Ah, não, aí eu, então para que ela candidatou? Ah, não vai ter tempo para política não, ela vai. Então assim, o processo ele é muito doloroso. Não é que mulher não vota em mulher, mulher vota sim mulher, mas principalmente ela vota na história, ela vota no currículo. E aí eu tinha dinheiro para mostrar esse currículo para a comunidade, eu não tinha dinheiro para estar presente nas reuniões, então eu tive que optar por um processo mais doloroso ainda, que era mostrar o que eu já fiz aonde eu nasci, andando de casa em casa. Todo mundo ria de mim, eu ia para uma feira e falava assim: "Mas todo político só passa uma vez, por que que você está voltando?" Porque eu voltava para pegar sim aquele material de campanha que o feirante jogou no chão, porque eu não tinha material de campanha. Então eu ia,
voltava catando aquele material para distribuir para outras pessoas. Eu sim estava no carro de som naquele sol escaldante, mas provei para a sociedade que pode sim ser eleita sem dinheiro, ser eleita pelo trabalho. Então eu fui eleita por uma região que conhecia o meu trabalho. Se eu tivesse recursos, fundos partidários e tempo de TV, talvez não tivesse só tido essa votação. Talvez eu estaria lá na Câmara com uma votação expressiva. Mas eu consegui chegar dentro de um parlamento sem recurso, com um processo extremamente doloroso, com homens me batendo em redes sociais, homem pagando pessoas para fazer fake news, ameaçando os meus filhos. Foi um processo muito, muito doloroso, que pensei em desistir. Porque nós mulheres, a gente pensa assim em desistir do processo, porque não é fácil ser batida e massacrada por outros homens. Mas quando eu sentei e pensei em desistir, foi aonde veio Dona Gilca, por isso Daniela da Gilca. Ela olhou para mim e falou assim: "Minha filha, eu não queria você neste processo, mas você quis e eu dei o meu nome para você. Então agora você vai até o fim e vamos juntos. Vai abrir a urna, você vai honrar meu nome e vai honrar essa população. E vai fazer história para essa população que você defende." Então ali eu vi que eu não podia desistir, né, porque eu quis estar, porque o processo não é você não querer, você quer. Então eu falei assim: "Não, desistir jamais." E sim, muitas desistem no processo, porque não é fácil, não é fácil. E não é que tem falam sim, eu não admito, não admito, em todos os espaços que eu vou, você fala assim: "Você acredita em candidata laranja?" Não. Eu não acredito em candidata laranja, porque o processo é a coisa mais difícil. O voto, ele é conquistado. Claro, tem político sim que compra tudo, e se a pessoa que vende, ela não pode exigir um bom parlamento não. Se a corrupção está começando pela pessoa, a gente não pode falar que o político é ladrão não. Então ali está sendo de igualdade. Mas, sim, mulheres desistem do processo porque ela é massacrada pelo processo, sem direito de material de campanha, sem direito de horário de TV, sem direito de um carro de som, sem direito de estar de casa em casa trabalhando. Então hoje eu justifico sim porque que só tem 5 mulheres no parlamento. Nossa, realmente, olha quanta coisa. Você que está em casa aí, você está pensando em desistir, olha o exemplo. Se você precisava de um currículo de um político para as próximas eleições, já anota aí esse nome, porque realmente é um nome para ser lembrado. Muitas questões que você falou aqui agora que eu preciso aqui destrinchar melhor para a gente entender, né. Você falou da sua mãe, como que é importante a família apoiar. Você vê, a mãe chegou e falou: "Tô aqui com você, eu não queria, mas olha só, pode pegar meu nome, eu tô aqui junto". Esse processo da família estar presente, não só com você na política, mas em outras áreas também, isso eu tô falando porque agora a gente está no processo de desfazer das famílias, né, o processo da individualidade, do eu sou sempre ali só comigo, o resto é depois que de mim, e a gente nesse exemplo a gente fala que a família é o tal do nós somos. E o quanto que é importante. Antigamente as famílias tinham filhos que a gente você via quanto mais filhos tinha, mais rica era a família, a riqueza estava nos filhos e não nos bens, né. Hoje a gente já fala o seguinte, está nos bens, mas quem defende a família? Quem defende é aquele do sangue, né. A família foi o meu principal pilar e sim a minha principal rede de apoio, né. Eu tenho uma mãe que tem eu falo que ela é meu calcanhar de Aquiles, é melhor 100 vezes do que eu. Então sim, é a que mais não é só que me apoia, é a que mais cobra. Ela passa numa rua e vê buraco, ela pega e fala assim: "Aqui minha filha, você não vai deixar isso acontecer não". Eu tenho os vídeos dela brigando comigo e com a minha assessoria por estar deixando buraco, por estar deixando o meio-fio sem pintar, pelos entulhos. Ela é a que mais me cobra, não é a que mais me apoia não. É É a tudo. que mais cobra, porque o parlamento ele faz com que a gente tenha muitas reuniões, esteja ali defendendo a sociedade, e ela não, ela está andando de rua em rua e fazendo vídeo. Então, assim, tem hora que eu falo: "Mãe, para, a senhora não, de jeito nenhum, 4 anos passa rápido e vamos colocar a nossa região, a melhor região para se viver". Então, assim, essa rede de apoio
ela é fenomenal. Como ser mãe de 5 filhos e ser vereadora? Eu consigo, porque os meus filhos, não é só criados por mim como mãe, ele é criado por toda uma associação de idosos juntamente com a minha mãe. Então você chega lá, tá os meus filhos cuidando desses idosos, dando bênção e sendo o meu maior exemplo. Então eu brinco que às vezes eu esqueço, falo assim: "Nossa, eu sou mãe, deixa eu voltar e ser mãe dos meus filhos". Aí quando eu chego lá e falo: "Filhos, vão para casa". "Não, mamãe, vamos ficar mais um pouquinho aqui". Então assim, essa base, esse pilar, né, faz com que eu possa sim estar na rua, faz com que eu possa estar mostrando resultado. E até um recadinho, eu fui apelidada como a vereadora empolgada, né, então os meus colegas às vezes acham que a empolgação ia passar em um ano, é porque eles não me conheceram. Então, no conselho era assim, e na câmara eu falo que eu tenho que fazer muito rápido, porque na minha região eles estão falando assim: "E aí Daniela, o que que você vai ter para mostrar faltando 2 anos? Porque esses 2 anos, tudo que a gente está pedindo, você está conseguindo". Eu quero é isso. Eu quero é conseguir. Cada resultado, gente, eu comemoro, eu dou almoço igual semana passada eu tive, condição de proporcionar um almoço a todos os trabalhadores da Comurg, que fez a roçagem com qualidade na nossa região. Pequenos atos que fez a diferença, ao ponto do presidente da Comurg me ligar e falar assim: "Daniela, eles trabalharam na chuva, por causa de um carinho". Então assim, às vezes você de casa tem um copo de água gelada, ofereça esse trabalhador, eles não têm banheiro para eles ir, e aí a gente só fala: "Goiânia está suja", Goiânia realmente tá, mas como que o sofá foi parar no meio da ilha? Como que aquele entulho foi parar na calçada? E aí? "Ah não, mas eu pago taxa de lixo", e eu quero deixar claro que eu fui contra a taxa de lixo desde o início, mas não é porque pagamos que a gente tem que sujar, que a gente não tem que fazer a separação de material reciclado. Então nós, enquanto sociedade, se a gente não assumir essa responsabilidade, nós vamos estar no meio ao lixo sim. As chuvas estão aí e estão vendo o caos. A chuva traz o lixo para dentro da nossa casa, né, as enchentes estão se derrubando casas. "Ah, mas é porque a pessoa decidiu construir a margem do rio". Não, gente, está rachando o solo freático, a gente precisa falar do meio ambiente, a gente precisa falar de direitos humanos, mas principalmente voltar a dizer o que que é família. Sim. Como que eu estou ensinando os meus filhos? Os nossos filhos hoje não respeitam mais os idosos. Quem eles vão ser amanhã? A gente está falando muito, sobre a proteção animal. Essa semana, a gente falou muito sobre isso, mas estamos esquecendo de falar sobre o feminicídio. Está se naturalizando a posse de um homem sobre a mulher, né. "Ah, ele pode judiar sim, você não viu o que que ela estava fazendo? Ela estava traindo". Gente, Nada justifica. nada justifica a violência, nem contra a pessoa humana, nem contra o animal, mas cadê essa família? A gente está perdendo os valores. E estamos dando essa responsabilidade para a escola. Escola não ensina valores e moralidade não, quem ensina é a casa, e essa casa está se perdendo. Então assim, eu preciso de bens, eu preciso dar um conforto para o meu filho, mas eu decidi ter uma família, ou mãe solo, ou morando com muita dificuldade, ou sendo criado por várias pessoas, mas eu decidi ser essa família. E o resgate dessa família não é feita pelo poder público, é só feito por nós. Nossa, primeiro disso tudo, dona Gilca continua cobrando, que a senhora nos representa. Muito bom sua mãe, gente. É muito interessante isso sobre os valores da família, né, tudo isso que você tem falado aqui. Eu também, eu tento sempre falar sobre os valores da família. Você falou dos seus filhos que pede benção lá. Gente, olha que lindo, raramente você vê eu ensino meu filho a pedir benção, tá. Ele acorda de manhã, dá beijo, benção pai, benção mãe. E isso como isso é importante, como que o filho se sente integrado naquela família, quando você dá responsabilidade para ele. Daniela, o assunto está muito interessante, tem muita coisa. Você que quer aí mandar a sua perguntinha aqui para Daniela, anota aí o nosso Instagram, @alotv Brasil. Manda sua pergunta aqui pra gente que a gente vai te responder. Vamos lá para aquele recadinho dos patrocinadores? Ó, anota também esse recadinho, tem coisa boa para você aí e a gente já volta com mais.
sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. O Alô News está emocionante, a gente está aqui com um currículo, como ela mesma disse, a Daniela da Gilca, o currículo de uma política, de uma mulher na política, é impressionante, né. Cada conversa que eu tenho com ela aqui, mais impressionada eu fico. Você que tem a sua pergunta aí em casa, já manda pra gente que a conversa está muito boa. Não tem nada de conversa fiada hoje. Hoje a conversa realmente é real e que abrange muito a nossa sociedade, não só aqui em Goiânia, mas no Brasil. Daniela, tantas questões, você vai falando e a gente vai pensando um monte de questões aqui. Mas vamos começar. Vamos falar do evento que vai ter só um pouquinho, já que você está em casa aqui. Nesse sábado agora vai ter um evento aqui em Goiânia, que envolve os idosos. Vamos falar um pouquinho desse evento. É a Associação de Idosos Balneário, onde eu nasci. Eu tenho 40 anos e a associação está completando 41 anos. De muito trabalho. Às vezes fala associação de idosos, acha que é só idosos. É uma instituição que tem balé para crianças, capoeira, arte-terapia, musicoterapia, teatro, tanto para idosos como crianças e adolescentes. É a instituição que tem apoio psicológico, assistente social, empréstimo de cadeira de roda, cama hospitalares, que hoje é um absurdo, lá dá toda a assistência, né. A instituição referência em educação de jovens adultos, hoje nós não temos nenhum idoso, né, analfabeto. Hoje nós estamos trabalhando com inclusão digital. Eu idosa amanhã, eu vou saber mexer no celular, mas o idoso hoje tem muita dificuldade com aplicativo e tudo hoje é pelo digital. E é uma associação, sim, com 41 anos. E nada melhor que a gente comemorar. Então, da mesma forma que a gente comemora a vida, este trabalho também é comemorado. Eu brinco que se não fosse uma associação séria, a própria comunidade havia expulsado. Então, nós vamos estar fazendo essa festa neste sábado agora, começa às 7 horas da manhã, vai até às 17 horas, com muita comida gostosa, né, é um café da manhã maravilhoso, um almoço maravilhoso. E sim, gente, a gente faz tudo com muito carinho, mas como assim você anunciar essa festa na Alô TV, eu posso ir? Deve, porque você vai ver lá que são cantores, tem um forró maravilhoso Olha. e é um espaço para você com muito amor. Daniela, cobra? Não, gente. Sim, a gente vai estar pedindo na entrada 2 quilos de alimentos não perecíveis, porque você vai estar ajudando, não é a associação, através desse alimento nós vamos estar ajudando pessoas que vão estar também na festa, porque não é só a vulnerabilidade que diz que não pode comemorar, mas essas pessoas posteriormente vão estar recebendo esse auxílio alimentação através dessas cestas básicas que você vai contribuir com 2 quilos de alimento. Então, o presente de aniversário que a associação pede é esse, né, a doação de alimentos, e isso você vai comemorar com muito forró. Você falando de aniversário, as pessoas que recebem todo esse auxílio de lá, elas recebem vida através desse auxílio. Então, realmente, é o aniversário da associação e dessas pessoas que recebem toda essa ajuda da associação. Daniela, o endereço da associação qual que é? Gente, é centralizado, fica no setor balneário Meia Ponte, na rua Milão. Mas aí eu vou dar um ponto de referência maravilhoso. Do lado do Centro de Saúde Balneário ou do lado do CEMEI. Não, peraí, deixa eu dar mais 2 exemplos. De frente, né, também ao campo público que ganhou agora a primeira grama sintética, então tá tudo ali centralizado, ou do lado da Escola Municipal Amâncio. Então, assim, não tem como errar. Chegou no setor balneário e falou assim: "Onde que é a associação de idosos?", é perigoso a pessoa falar assim: "Me dá carona que eu tô indo para lá". Gente, e você que está em casa, que quer ajudar a associação, pode oferecer essa ajuda para a associação? Como é que funciona É isso? uma instituição muito séria, que tem toda a documentação e precisa de você.
precisa sim da sua ajuda, né. Às vezes a gente está vendo muitas instituições em capas de jornais, mas a gente precisa sim aprender a separar as instituições boas das ruins. Então lá eu convido você a conhecer, abre todos os dias 7 horas e fecha todos os dias às 22 horas. Então conheça, entra no Instagram, é Associação Idosos Balneário, visite esse espaço, você vai ser muito bem-vindo para fazer um serviço voluntário, você vai ser muito bem-vindo, às vezes, para levar algo, e é muito transparente, tudo muito transparente. Eu falo, dona Gilca, que sempre esteve à frente, mas nunca teve, como presidente, o coração dela enche, ela fala assim: "Às vezes a sociedade recrimina, será que a associação, faz alguma coisa?" Está lá também à disposição, né, o armário aberto, sem nenhum tipo de tranca, todo o balanço financeiro. Então, assim, é transparente mesmo, para que a sociedade possa conhecer e também fiscalizar. Eu convido você também a visitar fiscalizando. Será que lá mesmo tem balé? Será que faz? Como que é? Né? Ah, o professor de balé é voluntário? Não, ele é pago, mas está vindo de onde? Então, é uma instituição que não quer só receber a sua visita, mas também quer receber a sua fiscalização. Porque uma vez você fiscalizando, eu tenho certeza que você também vai estar lá ajudando. Daniela, a pessoa que está em casa, dona de casa, o empresário que está em casa assistindo a gente agora, a empresária, né? Surgiu uma dúvida. Quais tipos de doação eu posso levar, que eu posso contribuir? Você disse que eu posso até ir lá como voluntária, ajudar o quê? Na cozinha, talvez, lavar uma louça, limpar, conversar, às vezes até conversar com o idoso. Ficar com o idoso. O que mais? Roupas? Eu fico muito Pode feliz, doar? eu fico muito feliz desse espaço, porque a associação de idosos foi a principal para mim estar vereadora. E hoje sofre muitas consequências, porque todos acham: "Ah, como tem uma vereadora, a vereadora tá dando todo o suporte". Nós temos até emendas, eu não posso dar, porque amanhã está em toda capa de jornal, vereadora, dá emenda parlamentar para a mãe. Não é para mim, é para um trabalho. Então, assim, é uma instituição que, por eu estar vereadora, começou a ter dificuldades, porque às vezes a pessoa fica assim: "Ah, mas uma política já dá tudo lá". Então, tudo é bem-vindo, tudo. Você ir para sentar do lado de um idoso, escutar. Hoje a gente não tem tempo mais para os nossos pais, para os nossos avós, né. Eu sei que a vida é muito corrida, né. Às vezes você está aí, sobrou um pouquinho de verdura na sua casa, você vai lá e coloca no lixo. Não, tudo é muito bem-vindo. A sua presença é bem-vinda, uma roupa que você não usa mais, lá a gente sempre vai perguntar: "Essa roupa pode ser utilizada para venda no bazar ou você quer que doa?". Porque aí você que vai decidir: "Não, eu quero que doa". Tudo muito transparente, a gente não expõe. Por exemplo, eu não exponho o idoso ganhando uma cesta, né, mas eu sempre, para quem doa, eu tenho uma foto, eu tenho a prestação de conta, porque aquela pessoa que doa, ela quer ver a entrega, ela quer ver realmente que a gente entregou. Eu só não exponho nas redes sociais, porque a pessoa que está recebendo aquele alimento, ela não queria estar recebendo, ela queria estar trabalhando para poder comprar. Mas somos muito transparentes. Então, às vezes, por exemplo, na doação de roupa, né, a gente tem desfiles, a gente confecciona as várias roupas dentro da própria instituição. Então, às vezes, você tem um retalho, a gente faz bonecas de pano, aquele resgate, Sério? né, a Eu sou coisa mais apaixonada por linda. boneca de pano. Lá, se você vê os artesanatos feitos por lá, né, as bijuterias, às vezes, tem restos de brinco, aí a gente faz aquele desmanche, faz outras peças magníficas. Então, assim, inclusive a roupa que eu vou estar no aniversário de 41 anos da associação, foi feito pelo grupo de arte terapia, pessoas que estavam em vulnerabilidade e principalmente em situações de depressão e vários outros tipos de questões de saúde mental. Elas produziram várias peças, teve um desfile perfeito e eu vou estar usando esse vestido feito por esse grupo da arte terapia. Eu quero ver esse É vestido. lindo. Nossa, fiquei curiosa agora. Você aí de casa ficou curioso? Ficou curiosa? A gente vai então ficar aqui atento, porque esse vestido com certeza deve ser marcante, porque foi feito com todo carinho, com materiais ali reciclados. Para você ver, tem muitas formas de ajudar o planeta, tem muitas, só falta
Força de vontade. Tendo força de vontade, uma equipe, pessoas no comando que realmente se preocupam com o próximo, dá certo sim. E a Daniela daqui, da Gilca, ela está aqui com esse currículo dela maravilhoso, mostrando que sim, dá para fazer, tá. Então você que está na dúvida, você que é empresário, quer ajudar, você é dona de casa, que quer ajudar, agora você já sabe que pode lá conhecer a associação e ajudar e ainda fiscalizar o que está sendo feito. Muito bom essa transparência sua. E aí não só associação, às vezes do lado da sua casa tem algum projeto social, vamos sair dessa caixinha onde tudo está errado, vamos tentar mudar o sistema para começar a ser tudo certo. O errado que tem que ser Eliminar. pequeno, né. Então às vezes do lado da sua casa tem um projeto social de uma outra instituição, a mesma coisa, eu não estou convidando só para visitar, estou convidando para fiscalizar, porque se tiver errado, a gente vai simplesmente para o errado, mas se tiver certo, eu tenho plena convicção que você também vai ajudar. Eu não quero só o trabalho para a associação, eu quero hoje o terceiro setor é o que vem fazendo a diferença dentro do pelo poder público. Que quando eu cito o nome, todo mundo conhece as Pestalozzi, as APAES, imagina se elas não existissem, são todas as associações. Agora eu quero falar, e as associações de idosos? Todas as ILPIs hoje do município de Goiânia são sem fins lucrativos, não tem uma instituição municipal. Então olha o quanto essas associações hoje fazem a diferença, o Banco de Olhos é uma associação, então o Aral Jorge é uma instituição, é uma associação. Então às vezes eu fico tão triste quando eu vejo recriminando essas instituições, "Ah lá, está recebendo recurso público", e deve, porque eu falo assim, eu quero ajudar as instituições, se o município não estiver executando o serviço dela, eu tenho que ajudar as instituições que estão executando. No dia que o município tiver balé, tiver capoeira, tiver grandes hospitais, eu também vou estar investindo dentro do município. Então assim, essas instituições precisam sim de recurso público para continuar fazendo a diferença. Sim. E é pequenas atitudes, até nossa mesmo, não jogar o lixo na rua, entendeu. Pega aquele papelzinho de bala, guarda no bolso, na bolsa, leva, coloca no lugar certo. E aí, outra coisa, o que que a nossa Goiânia, a nossa prefeitura, os nossos políticos de Goiânia estão fazendo nessa questão do lixo que a gente estava falando? Esse sistema de reciclagem aqui, está funcionando direito? Como é que tá? Infelizmente não, porque a gente está precisando de mais propagandas positivas e conscientizar as instituições. Ontem, nessa segunda-feira eu estava com o prefeito, até falei assim: "Prefeito, aquele vídeo do senhor carregando o sofá e devolvendo para quem colocou, ficou marcante". Depois disso, Goiânia virou a terra do sofá, eu nunca vi tanto sofá nas ilhas. Eu acho que está vindo sofá até de outros municípios. E isso é muito sério, porque Tô rindo, mas assim, porque é sofá uma não coisa não vai para o meio da ilha sem nada. Então a gente precisa hoje temos um cata-treco, eu até fiz um vídeo assim, eu falei assim: "Olha, se o cata-treco não foi, me chame no privado, porque ele recebe para pegar o seu sofá, para ele não ir para o meio da ilha, ele recebe o cata-treco, recebe para pegar aquele fogão velho, que muitas das vezes está velho para você, e ele faz um redirecionamento adequado. Às vezes tem uma família em vulnerabilidade que não tem um fogão velho, que aquela cama que não serve para você, vai poder servir para alguém. Então o cata-treco, além dele tirar esse material que não serve para você, ele faz uma destinação correta e não vai para o aterro sanitário. Agora quando ele vai para o meio da ilha, chove, ali a gente está tendo problema com escorpião, problema com rato, problema com barata, e sem dizer que quando o sofá está todo desmontado, a enxurrada leva, ele vai para onde? Para o rio. Aí eu preciso falar, e as PET, eu tomo um refrigerante, eu coloco no meio do lixo orgânico, não. Isso pode estar sendo vendido para você, você pode estar ajudando uma família, você pode estar, né, os lacrezinhos. Sabe aquela tampinha que junta mosquito da dengue? É a tampinha de Aham. PET de refrigerante, aquela tampinha você pode juntar, ela pode ser trocada por cadeira de roda, ela pode ser castração animal, mas a partir do momento que você não junta, sabe para que que ela serve? Para empoçamento de água e o mosquito da dengue vir e causar grandes danos à sua família e até mesmo a morte, porque dengue mata. Mata. É uma E aquela tampinha pequenininha, ela tá ali para fazer um estrago num setor só, uma tampinha. Então, é conscientização mesmo, não adianta, eu posso a gestão pode fazer contratos milionários que, se a gente não conscientizar, se não ligar, se por exemplo, a calçada é responsabilidade nossa, o lote baldio é responsabilidade do dono.
e muitas das vezes a gente está acionando a prefeitura de Goiânia para limpar o lote, porque o vizinho não aguenta o mato. Sim. Agora, lembrando você que tem um lote, gera multa e infelizmente ela é cara. Ah, você que contratou aquele carroceiro, entenda para onde que ele está levando aquele entulho, aquele restante do material. Será que ele está levando para o local adequado? Ou ele não está deixando o primeiro lote baldio, ou numa praça, ou no meio da ilha? Então, assim, Goiânia, ela está suja? Tá, mas o que está acontecendo? Porque eu tô cobrando do gestor, né. Por exemplo, eu assumi uma briga aí com a questão da limpezas do cemitério, a qual eu já tenho até uma reunião com o Ministério Público, porque nos cemitérios a gente precisa falar sobre a poda química, que é proibido. Cemitério, até pela questão de tempo e a terra ser muito fértil, o mato em 30 dias ele já está chegando no joelho mesmo. Então eu preciso falar sobre a poda química, que é também jogar um pouco de veneno ali no cemitério. Só que Goiânia, por exemplo, é proibido fazer a poda química. Então, assim, ah, Goiânia está um mato da minha altura. Tá, tá, porque choveu dentro da sua casa, o mato vai crescer. Então, eu preciso de toda uma estratégia de gestão para dar conta do mato. E aí, Goiânia está fazendo conta, mas aí ela tem que parar para dar conta do sofá, ela tem que parar para dar conta do lote, que não é responsabilidade dela, ela tem que parar para dar conta da calçada, que também não é responsabilidade. Então, o Estado, ele é compartilhado. Aí eu escuto muito: "Mas e a taxa do lixo?". Eu sou contra, mais uma vez. Se você for olhar no meu histórico lá, você vai ver que eu votei contra, mas ela não foi derrubada e não depende de mim. E mesmo estando na base, eu fui contra a gestão falando sobre a taxa do lixo. Só que eu vou falar uma coisa até dolorida. Eu escuto muito: "Ah, eu tô passando o pneu no meio-fio para tirar a tinta do meio-fio para me dar emprego ao funcionário da Comurg. Ah, eu jogo lixo na rua porque tadinho dos funcionários da Comurg, depois não vai ter lixo para pegar". E aí? A gente quer uma Goiânia melhor, mas a gente precisa fazer a nossa parte enquanto sociedade. Ou seja, vamos fazer a nossa parte. Esse negócio do entulho realmente eu não sabia, nunca pensei na destinação de quando você contrata um carroceiro, uma coisa assim, muito para você ir de casa, que precisava de um currículo, mais uma vez, olha o currículo da vereadora Daniela da Gilca, e ela realmente você vê que ela participa mesmo, que ela sabe que ela está ali ativa, ela sabe de todos os assuntos, de cada detalhe aqui da cidade de Goiânia, importantíssimo. Nós, Daniela, voltamos daqui a pouquinho, a gente vai para aquele recadinho dos nossos patrocinadores, que com certeza vai ajudar muito a sua vida aí, e a gente já volta já, já anota a sua pergunta e manda pra gente. Até daqui a pouquinho. Tá transformado, Goiás no céu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou o estado no mais seguro do Brasil. Desde 2019, Goiás vive quedas recordes na criminalidade. 95% a menos nos roubos de veículos. Latrocínios, queda de 86%. 62% menos crimes contra a vida. Roubos a comércio e a pessoas, menos 92%. E queda de 84% nos roubos a residências e propriedades rurais. Investimento em reformas e novas instalações de unidades de segurança. 37 novas unidades entregues. Com inteligência, integração e ação forte, os bandidos ou mudaram de estado ou mudaram de profissão. E a mudança que transformou o estado no mais seguro do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Goiás no seu melhor estado. Estamos de volta com Daniela da Gilca, ela aqui que você foi a eleita a mais votada, né, do conselho tutelar, e a gente já viu aqui por quê, por toda a dedicação que ela tem, por toda a credibilidade que ela faz através dos projetos, através não só de projetos, mas de ação direta ali junto às comunidades. Nós estamos falando também do evento que vai ter nesse sábado agora, dia 7. Dia 7 agora, te convidando, vai ter muita comida boa, vai ter coisas lá bacana, vai ter atendimento também sociais, como é que é?
Como é um evento com festa, a gente busca, né, se divertir, sorrir, alegrar, claro que a gente vai ter todo o respaldo de saúde, porque completou 60, vem as alegrias, mas às vezes vem a pressão alta, vem alguma coisa, mas o nosso objetivo é sorrir, é dançar, é se divertir, é comer sim aquela comida boa, gostosa, lembrar do passado, então é comemoração. Atendimentos eu estou fazendo em vários setores, e aí dia 14 de março a gente já vai ter outro evento com vários atendimentos em saúde para toda a comunidade. Então você já tem 2 datas para votar. Dia 7 agora você está convidado para festejar com apenas 2 quilos de alimento, você consegue ir lá nessa festa, ajudar lá quem eles estão, né, quem está precisando com esses alimentos e ainda se divertir. Forró, música, comida boa e tudo de bom. Então já marca aí na sua agenda para sábado agora, não esquece. E dia 14, outra É a ação do bem. ação do bem. Então em primeira mão aqui para vocês. E Daniela, muito assunto, você também participa da Comissão de Direitos Humanos. Quando se fala nisso, há uma polêmica gigante em cima disso, né? Como é que funciona essa comissão? Eh, Você lá dentro, falando só por você, né, diz assim: "Ah, os direitos humanos só serve para bandido, realmente não", por exemplo, as vítimas não têm direitos humanos. Estou falando isso porque realmente causa repúdio na gente, quando a gente vê um crime bárbaro e a vítima é às vezes até dado como a própria criminosa, e o bandido sai ileso, recebe lá auxílios, faz aquela coisa toda. As leis estão falhas. Como é que você participa dentro da Comissão de Direitos Humanos em relação a isso? Esse exemplo foi maravilhoso, porque estando eu presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu vou utilizar o mesmo exemplo. Quem cuidou dessa vítima? Então houve a ausência de direitos humanos, porque se a repercussão deu para proteção ao bandido, direitos humanos falhou. Então direitos humanos é para proteção e defesa de uma equidade à população vulnerável. Eu dizer que todos têm o direito à saúde, todos. Mas quando chega uma pessoa negra, com deficiência, sem estudo, e se ela ainda for migrante não falando a língua, ela chegar numa unidade de saúde, ela vai ser atendida? Não. Aí que entra os direitos humanos. Aí que entra uma legislação para me dizer sobre equidade. E eu falo muito, quando a gente fala mal dos direitos humanos, é porque a dor não chegou na minha casa. Porque quando a dor chega na minha casa, eu passo a ser a defender. Só que é sobre isso, eu não tenho que defender a minha dor, eu tenho que defender a dor em coletividade. Então eu preciso falar de vida, eu não posso falar de tragédia e de morte. Eu preciso, por exemplo, um exemplo claro, quando fala assim: "Ah, preso não tem que ter direito à saúde". Imagina se ele não quando ele chega dentro de uma unidade prisional e não tem a saúde lá, ele vem, ele tem que sair para ter, porque estar na legislação, lá estar defendendo isso dentro da legislação. E não é municipal não, era uma legislação federal. Então, assim, eu preciso ter a unidade de saúde, porque quando ele precisar de um leito de UTI que é emergencial, não vem escrito entre parênteses, estar preso, vem escrito o nome dele, nananã, precisa de UTI, e talvez ele vai estar tirando. Então, assim, direitos humanos é para proteção de um todo em quem está naquele momento de dor, a qual eu quero até mandar um beijo e parabenizar pelo belíssimo trabalho, o Josemar, que está hoje diretor da execução penal dentro do sistema prisional. Então vocês estão vendo muito propaganda aí do preso, eu quero até, né, aproveitar o programa e falar assim, se é a favor ou não do preso estar trabalhando, limpando as ruas, estar construindo escolas ou CMEI, esse embate aí, mas eu já vou emitir minha opinião, eu sou sim a favor do preso trabalhar, sou sim a favor dele estar fazendo escolas, e a qual eu quero parabenizar, porque Josemar não só teve coragem, como está implantando em vários municípios de Goiânia, perdão, em vários municípios goianos, esse projeto. E está tendo vários embates, mas quando a gente é ocupado, a gente não pensa em fazer coisa errada. Como que é aquele, mente vazia, oficina do diabo. Eu concordo plenamente com isso. Não sei você aí de casa, manda sua opinião aqui pra gente, manda, escreve aqui o que que você acha. Preso precisa trabalhar? É bom para a sociedade que ele ocupe a cabeça, a mente trabalhando?
Manda aqui pra gente que essa questão é muito importante, Daniela, porque a gente só mete o pau, né, a gente fala, mas e a solução? O que precisa ser feito? Qual a sua sugestão? Qual a sugestão de sua aí de casa para resolver ou para ajudar nesse sistema? Porque, né, cada um tem que às vezes você tem a solução aí em casa, a gente não sabe, os políticos não sabem, a gente tem que falar, a gente tem que dar a nossa opinião. Muito interessante a sua colocação, o lado como você enxerga esse a questão dos direitos humanos, é bom passar isso, porque realmente cada um olha de um lado e às vezes a gente não está vendo o lado do outro lá. Muito interessante, a gente tem muito mais coisa para falar aqui com a Daniela, a gente estava na hora que eu vi aqui, a gente acabou, eu falei: "Meu Deus, vai ter muita coisa para perguntar". Eu já faço o convite para você estar de novo aqui no nosso programa, a Casa Alô TV é sua, que recebe de todo o coração. E você acrescenta muito, né, com as suas informações, com o seu trabalho para toda a sociedade. Reforçando mais uma vez, você tem compromisso marcado amanhã não, nesse sábado agora, você tem compromisso marcado, tem uma festa, um aniversário para comemorar junto com a gente, junto com a associação lá dos idosos, né. O nome da associação é mesmo? Associação de Idosos do Setor Balneário. Lembrando que tem um trabalho fenomenal com idosos, mas também com crianças, adolescentes e famílias. Que ainda nem deu tempo pra gente falar, porque realmente nosso tempo é curto, mas ela vai voltar aqui para falar sobre adolescentes, crianças e família, que a gente falou um pouquinho, mas tem muito mais coisa para falar. Daniela, o que que a gente quais suas considerações? O que que você acha que deve ter aqui no programa ser falado e eu infelizmente não perguntei? É, primeiramente agradecer mais uma vez, né, pedir você que continue acompanhando a Alô TV, porque é sim uma TV séria e que mostra transparência. Ter a oportunidade de mostrar um pouquinho de quem é a Daniela da Gil, que o quanto ela vem fazendo, nos traz muito mais responsabilidade. Então eu venho aqui hoje, acompanhe o nosso trabalho, fiscalize o nosso trabalho, dê a sua sugestão, dê a sua crítica positiva, continue nos cobrando para que a gente continue mostrando resultados. Claro, eu quero sim continuar fazendo a diferença. Essa semana eu falei sim que é doloroso às vezes a gente receber pedra quando a gente está trabalhando muito, mas isso me faz ter mais força para continuar, porque se eu estou levando pedradas que são críticas, porque sim a gente está incomodando. E sim, aquele famoso recado, continuo sendo uma vereadora empolgada, porque nunca estive candidata, pela primeira vez já me tornando vereadora me trouxe muito mais responsabilidade, ainda tendo o nome de minha mãe, porque muitos vereadores levam nomes de empresa ou de ações, eu poderia ter sido Daniela do conselho, Daniela da população, Daniela do idoso, eu quis ser Daniela da Gilca para provar, isso é mensagem bíblica, de honra ao pai e honra à mãe, para provar para a sociedade que eu estou ali para trabalhar por você. Então a sua cobrança aí ao vereador que você votou, aos vereadores que você não votou, mas se elegeram, faz parte e realmente, ajuda muito no processo deles saberem qual é a dificuldade, o que está acontecendo e cobrar deles sim. Então isso é muito importante, né, você Se colocou isso. se a gente não cobra e só fala que político não presta, que político é ladrão, eu estou concordando com isso. A coisa mais importante para nós é o voto. A gente fala muito mal, mas às vezes erra no voto. Então, quando você acompanha, você fiscaliza e não vê resultados, você tem a oportunidade de não votar mais. Você tem a oportunidade de não ter mais aquele representante. Mas a partir do momento que você só fala que não presta e não e continua não conhecendo, não fiscalizando e não cobrando, aí você também está comulgando dessa mesma ideia do senso comum que nenhum político presta. Exatamente. Olha, manda sua pergunta pra gente, porque a Daniela vai voltar, a gente vai ter a parte 2, 3, 4, que realmente é muita coisa boa aqui. Daniela, você já claro, essa aqui é a nossa revista Alô TV. Olha que lindo, Alô TV News. Essa revista ela é mensal, gente, ela é mensal. Para você queira ver, saber mais um pouquinho, aqui tem toda uma história aqui do nosso Goiás, tem muita coisa boa aqui acontecendo. Essa revista ela é distribuída aqui no Goiás inteiro. Você vai receber a nossa edição, a gente vai dar, já pego aqui para você. Agora também a novidade, nosso bebê aqui da casa, o jornal Alô Canedo. Esse jornal tá aqui, eu vou mostrar só o verso que é bem a gente falou sobre a causa animal aqui ó, adote o seu animalzinho, olha só.
Você pode escanear aqui o QR Code. Claro que a adoção é coisa séria, então você que quer adotar, lembre-se, é 20 anos, vamos colocar mais ou menos 20 anos que você vai ter uma responsabilidade, que isso aqui é vida, e vida não se descarta, vida não joga fora, vida é coisa séria. E a Alô TV Brasil, ela preserva a vida e ela é a favor da vida. Então esse jornal também está circulando aqui por todo o nosso Goiás, muita gente recebendo, muitos elogios que a gente vem recebendo sobre tanto nas nossas revistas quanto nosso jornal e também na nossa programação. Eu convido você, esse jornal também aqui, para você assistir. Gente, e tive a oportunidade de folhear, que qualidade! E mostrando realmente pessoas sérias, né, então assim, é trazendo notícia mesmo séria de qualidade, porque a gente está muito focado, às vezes, de receber só notícias de Instagram, e acreditando muito em fake news. Então são através de espaços como esse, que temos a oportunidade de mostrar a seriedade de nosso trabalho e talvez trazer esse convencimento que tem pessoas boas na política. E se tem ruim, vamos ter a oportunidade de tirar. Nossa, exatamente isso. Todas as informações são apuradas, informações verdadeiras, conteúdo de qualidade. É essa a nossa Alô TV Brasil. E olha só, então a gente tem que se despedir. Mais uma vez, obrigada, Daniela, por estar aqui com a gente. A gente vai continuar acompanhando o seu trabalho. Todas as perguntas dos nossos telespectadores que mandar para a gente vai anotar com carinho. E a Daniela também vai fazer questão de voltar aqui para responder esses questionamentos. É com dor no coração que eu me despeço. Nesse sábado, dia 7, tem festa de aniversário da Associação de Idosos daqui. A gente conta com você, só 2 quilos de alimento, tá, gente? Então, Daniela, mais uma vez. Ah, e outra coisa, dá um recadinho para sua mãe, de coração para ela, que ela merece. Mamãe, te amo muito e me espelho muito na senhora. Não tem uma vez que eu não falo e eu não me emociono. Me traz muita responsabilidade de acordar cedo e dormir tarde. E que vai ser um sucesso, ela está muito preocupada. Já é um sucesso esse evento e tenho muito orgulho de ser sua filha. Nossa, e a gente termina com esse recadinho emocionante. Realmente deu vontade de chorar aqui. Família é muito bom, família é tudo de bom. E a gente emociona muito quando a gente encontra pessoas comprometidas com a família. A Alô News se despede aqui, a gente volta no próximo programa. Até mais.